Olá, começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Victoria Fonseca e o tema da conversa de hoje é o apartheid israelense na Palestina. Nosso convidado é o professor Fábio Bacila Saad, graduado em História pela Universidade Federal do Paraná, mestre em História pela Universidade Estadual de Maringá. Fábio é doutor pelo Programa Interdisciplinar Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Universidade de São Paulo, USP. Autor de inúmeros textos sobre identidade, violência, políticas e direitos humanos internacionais no Oriente Médio. Professor, muito bem-vindo aqui ao programa Combate à Desinformação. Para iniciar a conversa, professor, o senhor pode nos explicar como entender o conflito na Palestina? Olá, todo mundo que está nos assistindo. Não se trata de um conflito, se trata de um regime de apartheid. Eu passei os últimos 4 anos pesquisando, Vitória, justamente a pertinência de usar esse conceito para entender a situação. E o conceito de apartheid ele se aplica, e ele responde a tua pergunta, porque ele dá conta tanto da lógica racista do Estado de Israel, que é um Estado auto-intitulado judaico, que tem a soberania sobre uma população judaica e uma não judaica, portanto oprime a população não judaica e pratica atos desumanos sistematicamente, como limpeza étnica. Esse é o principal. Israel é fundado em 1948 a partir da expulsão em massa dos palestinos e da desapropriação. A maioria da população de Gaza hoje é de refugiados. Além de limpeza étnica, outros atos desumanos, perseguição a opositores, assassinatos, extermínio no todo ou em partes, privação de direitos humanos e liberdades básicas. Então, todo esse cenário de violência, ele tem uma causa específica, a manutenção de um regime de apartheid, que não garante sequer um direito de oposição do povo palestino, que, portanto, se vê forçado à rebelião. Você tem uma ala que recorre a métodos não violentos, tenta manter um processo de pressão internacional por meio da ONU e de outras esferas, e uma ala que recorre à via armada. Essa ala da via armada ela pode incorrer em crimes de guerra, mas o direito à resistência armada ele é um direito legítimo, porque o que não é legítimo é a manutenção de um regime de apartheid. Então a gente precisa ter esse conceito em mente quando a gente relacionar os fatos da Palestina e Israel. É um conceito, então, que vai estar centralizado na lógica racista do regime que pratica essa opressão sistemática, que é o que a gente está vendo. E é óbvio que vai haver resistência, como havia na África do Sul do apartheid, né? A série de ataques militares aos territórios palestinos registra décadas e aí existem duas constatações. Os territórios palestinos estão cada vez menores e a população cada vez mais pobre, muito em decorrência das invasões militares. É isso, professor? Exatamente. Se a gente observar mapas históricos, a gente está diante de um processo de judaização do território. A Palestina é mais um caso de colonialismo, mas ele é um caso diferente, que você tem a vinda massiva de colonos, majoritariamente da Europa, que colonizam a Palestina, originalmente habitada por palestinos, e vão expulsando essa população ou reduzindo ela em pequenos guetos. Exatamente como a África do Sul fez com os negros, criando os bantustãos, o Estado de Israel faz. Qual é o melhor modelo de bantustão? Qual é o estágio mais avançado desse processo? Faixa de Gaza. Você tem 2,3 milhões de pessoas morando um território que é um quarto da cidade, não do estado, da cidade de São Paulo. Então é o máximo de nativos no mínimo de território. Essa é a consumação máxima do regime de apartheid. Então é isso. Está havendo esse processo de desapropriação, que é o processo de limpeza étnica que configura um regime de apartheid também. A Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou, a partir da grande maioria dos países integrantes do Conselho de Segurança, um documento que pede a criação de um corredor humanitário e o cessar-fogo na faixa de Gaza. A resolução, que teve aprovação de 12 dos 15 integrantes do Conselho e 2 abstenções, a proposta só não teve validade porque um único país, os Estados Unidos, vetou a resolução. Pode-se dizer que a ONU, pela estrutura deliberativa, não representa a maioria dos países do mundo que pedem o fim das destruições e das mortes na faixa de Gaza? A ONU, ela me lembra aquele vilão do Batman, que tem duas caras.
A gente tem uma cara da ONU muito progressista e a cara que, inclusive, faz a relatoria de direitos humanos que sustenta a tese do apartheid. A tese do apartheid israelense, ela está inscrita na documentação, inclusive da ONU, como da Convenção Internacional para a Erradicação da Discriminação Racial, na Relatoria Especial para os Direitos Humanos nos Territórios Palestinos Ocupados, que é ligado ao Conselho de Direitos Humanos. Por outro lado, ela tem essa estrutura arcaica que a primeira gestão do Luiz Inácio Lula da Silva já apontava para a necessidade de reforma e superação, que é o Conselho de Segurança. Os 5 membros permanentes com poder de veto. Infelizmente, a ordem internacional, devido também à manutenção do regime de apartheid por 75 anos, ela se vê cada vez mais fragilizada, mais desacreditada, o que é muito perigoso, porque as resoluções de conflito e a garantia dos direitos humanos deixam de ser mediadas por esse órgão e passa a prevalecer novamente a soberania dos Estados. O que a gente está vendo hoje na Palestina, Israel, é o poder genocida do Estado Nacional. Como um Estado Nacional que se coloca acima da gramática dos direitos humanos, faz o que quer, incorre em genocídio, que é o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza. Tá? São atos genocidas dentro do regime de apartheid, justamente em contradição com toda a documentação da ONU. E a forma como os Estados Unidos veta isso, ou a forma como isso aparece, eu vou ser mais crítico, a forma como esse apartheid aparece no debate do Conselho de Segurança da ONU não é a mesma que ele aparece no Conselho de Direitos Humanos. E ele ainda é vetado, mesmo numa versão muito pobre, é vetado. Isso coloca em risco a comunidade internacional como um todo. As próprias resoluções sobre a Palestina, que vêm da Assembleia Geral desde os anos 60, elas já apontam as práticas israelenses como ameaçando a paz e a segurança internacionais. E um regime racista é isso. Ele ameaça a paz e a segurança internacional e ele regionaliza a violência. Se a gente olhar o sul do Líbano, também está implicado nessa situação, essa conflagração. Por culpa do quê? Justamente do regime de apartheid. Para encerrar, praticamente no mundo todo se fala em massacre e genocídio do povo palestino. O senhor também avalia que é um apartheid que acontece nos territórios palestinos, a partir da ação do governo e exército de Israel. Pode nos explicar rapidamente, por gentileza? Não sou eu, como sujeito, pouco importa a minha opinião. O que importa é o método de pesquisa que eu fiz para chegar nessa conclusão. Eu li mais de 20 relatórios de diferentes organizações, sejam elas palestinas, sejam israelenses ou internacionais. E eu identifiquei 2 padrões, 2 leituras. Uma restringe o crime de apartheid a Cisjordânia e Gaza. E a outra, mais atual, vai abranger, vai falar que Israel pratica o apartheid como um todo, o que inclui os refugiados da limpeza étnica de 48, o que inclui a população israelense que é palestina com cidadania, inclui os moradores de Jerusalém, Gaza e Cisjordânia. Isso é a documentação que fala, a documentação da Convenção Internacional de Erradicação da Discriminação Racial, ONGs como B'Tselem, Yesh Din, israelense, Al-Haq, Nezan, palestinas, ou as maiores ONGs do mundo, Anistia Internacional e Human Rights Watch. Eu li todos esses relatórios, eles estão muito bem fundamentados. E eles casam com a relatoria do Richard Falk, do John Dugard, que são relatores da ONU. Então, quando você se depara com uma documentação robusta, inclusive de uma comissão sul-africana, em 2009, publicou um relatório robusto, é irrefutável. Um desses relatórios diz: está para além de qualquer dúvida razoável que Israel pratica o crime de apartheid. Quem sou eu, como um analista, um cientista, para, diante de tantas evidências bem fundamentadas, dizer o contrário? A minha pesquisa conclui que é isso. Então, todos os relatórios estão falando a mesma coisa, com uma diferença mínima de interpretação, que para alguns só haveria jurisdição sobre faixa de Gaza e Cisjordânia. Para outros, não. A análise tem que implicar o território como um todo. Mas não há uma discordância. Quem restringe a faixa de Gaza e Cisjordânia não vai desabonar a pesquisa que abrange como um todo. Só vai dizer que o papel, por exemplo, dos relatores especiais está restrito a esses 2 territórios. Por isso que não vai analisar o apartheid dentro de Israel. Mas a minha posição no debate é que não tem como separar as coisas. O apartheid começa em 48, com a limpeza étnica e vem até hoje, com o que a gente está vendo em Gaza, que é a posição da Anistia Internacional e o Human Rights Watch do Richard Falk também. Muito obrigada, professor Fábio Bácila.
Encerra aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais, uma produção realizada em parceria com o projeto de extensão Combate à Desinformação nos Campos Gerais, Agência de Jornalismo e Núcleo de Produção Audiovisual. A produção conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UEPG. Acesse as redes sociais do projeto Combate à Desinformação nos Campos Gerais e venha conversar com a gente. Obrigada pela atenção e até logo!